Muita gente ainda tem dúvidas com respeito a guardar o sábado. Tem gente que acha que não tem que guardar. Outros afirmam que é necessário guardar o sábado, porque é um mandamento de Deus. Alguns afirmam que no sábado não se pode fazer coisa nenhuma. Outros dizem que só não é permitido trabalhar, mas fazer o bem é permitido. Também tem os que dizem que fazer algumas pequenas tarefas, como preparar o alimento, por exemplo, é permitido. Enfim, isso é um assunto que gera muita polêmica. Nesse vídeo, nós vamos estudar algumas passagens bíblicas que falam a respeito disso. E depois, então, cada um tire as suas próprias conclusões. Pois está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 16: ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Então ninguém tem que julgar ninguém. E nem eu estou aqui para julgar ninguém. Vamos estudar o que diz a Bíblia, e cada um tire as suas conclusões. Vamos começar lendo o mandamento de Deus, que está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 9 ao 11. Está escrito da seguinte maneira: 6 dias trabalharás, e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos agora ver algumas passagens do Novo Testamento que nos mostra como é que Jesus se comportava no dia de sábado. Comecemos por Lucas capítulo 6, está escrito da seguinte maneira: e sucedeu que, num dia de sábado, passava Jesus pelas searas, e os seus discípulos iam colhendo espigas e debulhando-as com as mãos. As comiam. E alguns dos fariseus, porém, perguntaram: por que estáis fazendo o que não é lícito fazer no sábado? E Jesus então respondeu: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como ele entrou na casa de Deus, tomou os pães da proposição, que eram os pães consagrados a Deus, dos quais não era lícito todo mundo comer, mas somente aos sacerdotes, e deles comeu e deu também aos seus companheiros? Também lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Os judeus consideravam que o ato de colher e debulhar espigas era um trabalho o qual não era permitido fazer nos sábados. Jesus, entretanto, permitia que eles o fizessem. Agora pensa comigo. Os discípulos, ao colher e debulhar as espigas para comer, eles não estavam trabalhando, mas sim preparando o seu próprio alimento. Concorda comigo? Jesus estava violando a lei? Antes de você responder, vejamos o que dizia a lei a respeito disso. Quando Deus mandou o maná dos céus, a ordem de Deus foi a seguinte. Vamos ler em Êxodo capítulo 16, versículo 16. Está escrito assim: isto é o que o Senhor ordenou. Colhei dele, cada um conforme o que pode comer. Um gomer para cada cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um tomará segundo o número de pessoas. Então o que Deus mandou aqui? Que cada um colhesse de acordo com o número de pessoas que tinha na sua tenda. E diz ainda: ninguém deixe dele para amanhã. O que colhesse no dia tinha que comer no dia. E colhiam-no, pois, pela manhã, cada um conforme o que podia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. Mas no 6º dia colherão pão em dobro,
2 gomeres para cada um. Isso significa o quê? Deus mandou que todos colhessem cada um para o seu dia. Mas quando chegasse no 6º dia, deveriam colher em dobro, para que não tivessem que colher no sábado. Então observa aqui que pela lei, nem o alimento podia ser preparado no sábado. Eles tinham que preparar no dia anterior para comer no sábado. Isso é o que está escrito aqui. Moisés disse para eles o seguinte: o Senhor tem dito. É agora que eu quero chamar a tua atenção aqui. Está escrito assim, ó: amanhã é repouso, sábado santo ao Senhor. O que quiserdes assar ao forno, assaio, e o que quiserdes comer em água, cozer em água, cozei-o em água. Tudo o que sobejar, ponde de lado para vós, guardando-o para amanhã. Então quer dizer, tinham que preparar no dia anterior e guardar para o dia seguinte. No sábado não era permitido fazer. Mas voltando ao que os discípulos de Jesus fizeram, o que você acha? Você acha que eles violaram ou não a lei de Deus? Vale ressaltar que Jesus, ele concordou com o que os discípulos fizeram e ainda os defendeu diante dos fariseus que o acusavam de estar violando a lei. Vamos ver outra passagem, Lucas, capítulo 6, versículo 6. Está escrito assim: ainda em outro sábado, entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. E estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas. E os escribas e os fariseus observavam-no para ver se ele curaria em dia de sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fique em pé aqui no meio. E ele, se levantando, ficou em pé. E disse-lhes então Jesus: eu vos pergunto, é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou tirá-la? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E assim ele o fez, e a mão lhe foi restabelecida. Mas eles se encheram de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Os judeus concordavam que no sábado era permitido fazer tudo o que fosse necessário para socorrer uma pessoa se essa estivesse correndo risco de morte. Mas esse não era o caso daquele homem. Ele não corria esse risco. Por esse motivo, os judeus consideravam que aquele ato estava violando a lei. Vamos a outra passagem, Lucas 13, 10. Em outro sábado, Jesus estava ensinando na sinagoga, e entrou ali uma mulher que há 18 anos estava doente, por causa de um espírito mau. E ela andava encurvada e não podia se endireitar de modo algum. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, está livre da sua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado, porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso, ele, tomando a palavra, disse para o povo: há 6 dias para trabalhar, pois venham nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Que sujeito hipócrita! Se fosse ele quem tivesse sido curado, certamente ele teria ficado feliz. Mas como era outra pessoa, ele criticou o ato de Jesus. Observa que havia 18 anos que aquela mulher estava andando curvada, e eu te pergunto, será que ela nunca havia ido ali antes na sinagoga? Será que nunca tinha ido ali em outro dia que não fosse sábado? Certamente que sim, mas ele não a curou. E agora, porque ela fora curada, ele dizia: venham outro dia para ser curado. Há um ditado que diz que quem tem fome tem pressa. Agora pensa uma coisa comigo. Quem está doente quer ficar curado o quanto antes, concorda? Eu penso que ninguém que tenha uma dor de cabeça, por exemplo, queira ficar sentindo dor até que chegue o domingo para tomar um remédio. Não é mesmo? Veja o que Jesus respondeu para ele, versículo 15. Então o Senhor respondeu: hipócritas, no sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi e o seu jumento a fim de levá-lo para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão, que Satanás prendeu durante 18 anos, e por que no sábado ela não haveria de ficar livre dessa doença?
Jesus diz para ele: como é que vocês são hipócritas? Se vocês vão lá no sábado, desamarra o boi, desamarra o jumento e leva ele para beber água, por que não acha justo, não acha lícito que liberte uma mulher que Satanás vem prendendo ela há 12 anos, há 18 anos? Então os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta. Mas toda a multidão se alegrava com as coisas maravilhosas que Jesus fazia. Em outro sábado, isso está escrito em Lucas capítulo 14, um certo líder fariseu convidou Jesus para comer pão na sua casa. E entrando ali, Jesus viu um homem hidrópico. Uma pessoa hidrópica é uma pessoa que tem o corpo inchado pelo acúmulo de líquidos. E algumas traduções da Bíblia diz que o homem tinha as pernas e os braços inchados. Algumas traduções diz que era um homem hidrópico, que quer dizer a mesma coisa. As pessoas que estavam ali olhavam para Jesus com muita atenção para ver o que ele faria. Lucas capítulo 14, versículo 3 diz que Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus que estavam ali e perguntou para eles: é lícito curar nos sábados? Ou não é? Mas eles não responderam nada. Então Jesus pegou o homem e o curou e o despediu. Lucas capítulo 14, versículo 5 diz que, feito isso, ele perguntou aos que estavam ali: qual de vós, se o seu jumento ou boi cair num poço, não o salvará rapidamente, ainda que seja dia de sábado? E diante disso eles ficaram sem palavras para responder. Alguns judeus concordavam que era lícito fazer o bem nos sábados, mas outros não concordavam. Mas todos eram contra fazer trabalho no sábado. Uns achavam: não, fazer o bem pode, não pode trabalhar. Porém, quando Jesus, além de curar um homem, ainda o mandou voltar para casa carregando a sua própria cama, o que não era permitido fazer, então todos se revoltaram, porque carregar um leito era um trabalho e isso não era permitido fazer no sábado. Vamos ler João capítulo 5, versículo 2. Conta o seguinte: ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres, e nestes jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? E respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que, ao ser agitada a água, me ponha no tanque. E assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E disse-lhe Jesus: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente o homem ficou são e pegou a sua cama e começou a andar. Ora, aquele dia era sábado. Pelo que disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, você não pode carregar a sua cama, não é lícito carregar o leito. E ele, porém, lhe respondeu: aquele que me curou, esse mesmo mandou que eu levasse a minha cama. Ele me disse: levanta, toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhe então a ele: quem é o homem que te disse para tomar o teu leito e andar? Mas o que fora curado, ele não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado, porque ali tinha muita gente. Bom, agora você já tem uma base bíblica para considerar a respeito do sábado. Mas nós vamos ainda ler uma última passagem que vai te ajudar ainda mais a se posicionar a respeito disso. Vamos para Marcos capítulo 2, versículo 27. Está escrito assim: Jesus dizendo: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Eu, particularmente, entendo que não há diferença entre dia e dias. Isso é a minha opinião.
Não estou te criticando, não estou criticando ninguém. A minha opinião, o que eu entendo é que não há diferença entre um dia e outro dia. Mas que depois de trabalhar 6 dias, um dia deve ser reservado para descanso e lazer. Afinal, ninguém é de ferro. Agora, quanto a reservar um dia para ouvir a palavra de Deus, louvar e buscar a presença de Deus, eu não discordo. Agora, se esse dia vai ser sábado ou se vai ser no domingo, cada um que julgue o que lhe convém. Mas eu, particularmente, acho muito pouco fazer isso apenas num dia da semana. Para mim, todos os dias são do Senhor. E eu preciso dele todos os dias. Bom, por hoje chega. Deixa eu só te chamar a atenção para um detalhe, que quando eu estava lendo aquela passagem do homem que Jesus curou lá no tanque de Betesda, me veio em pensamento. Tem muita gente que não é curado da sua enfermidade na hora da oração, porque ele fica esperando o mover das águas. Ele está esperando que desça um anjo, que faça alguma coisa, fica esperando um misticismo, que não existe isso. Não pode ficar esperando que aconteça uma mágica, uma coisa extraordinária, fica querendo ver com os olhos naturais, enquanto que Deus disse o seguinte: o meu justo viverá pela fé. Primeiro você tem que crer, para então você ver o resultado. Não fica querendo ver primeiro acontecer para depois você acreditar. Você nunca vai ver acontecer. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, está escrito em João capítulo 11, versículo 39 e 40, ele mandou que tirassem a pedra do sepulcro. Então a irmã do Lázaro, a Marta, retrucou para ele dizendo: Senhor, já fazem 4 dias, está cheirando mal. Jesus então disse para ela: se creres, verás a glória de Deus. Marta estava pensando nas coisas naturais. Pô, mas já tem 4 dias, já está apodrecendo, vai ser insuportável, se tirar a pedra ninguém aguenta. Jesus falou com ela: não preocupa com as coisas naturais. Simplesmente creia. Então, aquilo que Deus te manda fazer, faz, sem questionar. Não questiona, creia. Se creres, verás a glória de Deus. Está com algum problema de saúde? Não fique esperando uma mágica para comprovar a sua cura. Ore com fé. Creia, porque a Escritura diz que Jesus levou a sua enfermidade. E você então verá ela desaparecer do seu corpo. Mesmo que os sintomas permaneçam por mais alguns dias, creia. Não duvide nunca da sua oração. Você orou? Creia naquilo. Fique firme. Jesus disse para Marta: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos orar agora? Com os olhos abertos mesmo, abra suas mãos agora, olhe para elas e diga assim comigo: Senhor Deus, eu te apresento as minhas mãos. Coloca nelas, Senhor, o teu poder para curar as enfermidades do corpo, para dar luz, isso é, entendimento ao meu espírito, para que eu não mais fique preso às filosofias e aos ensinamentos religiosos e aos dogmas criados pelos homens. Que assim seja, Senhor. Feche os teus olhos agora, coloque as 2 mãos sobre a sua cabeça e diga assim comigo: em nome de Jesus, eu expulso agora todo o mal da minha vida e digo ao meu corpo, repita comigo, meu corpo, em nome de Jesus, fique curado de toda enfermidade. Eu te ordeno, em nome de Jesus, dê a ordem para o seu corpo agora. Fique livre de todo o mal, de todo caroço, de todo tumor, de toda inflamação, de toda infecção, de toda alergia, de toda gordura localizada, de toda anormalidade. Fique livre para a glória de Deus. Continue com os olhos fechados. Diga assim: saúde. Diga: saúde, venha sobre o meu corpo. Doença, chama o seu mal pelo nome agora. Diga o nome dele agora. Diga: sai de mim. Sai do meu corpo. Vai embora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe.